Estamos mais uma vez aqui no laboratório para mostrar para vocês um experimento envolvendo gravimetria. Nós iremos fazer a determinação da água de cristalização do sulfato de cobre hidratado. Vamos seguir todas as etapas que nós já vimos em sala de aula. Nós vamos começar com a retirada de uma cápsula que foi colocada no dessecador para secagem da cápsula e depois iremos fazer a pesagem da massa do sal. Iremos acompanhar isso passo a passo, cada etapa. Bem, pessoal, estamos contando aqui mais uma vez, com a ajuda de Mônica. Ela irá executar o experimento para vocês. Então, como eu disse, a primeira parte, iremos tirar uma cápsula de porcelana que já estava previamente aquecida na estufa e vamos colocar no dessecador. É aí que nós vamos fazer a pesagem do sal. Nós iremos realizar a amostra em triplicata. Então, por isso que nós iremos precisar de 3 cápsulas de porcelana. Essas cápsulas ficaram já 90 minutos aí na estufa e agora nós vamos esperar ela esfriar no dessecador sem ter o perigo de absorver umidade, ok? Bem, pessoal, então nós vamos agora colocar o material para fazer a pesagem. Esperamos 40 minutos a cápsula de porcelana no dessecador, tiramos da estufa, colocamos no dessecador e agora que já está fria, nós vamos pesar o sulfato cúprico hidratado para a gente poder calcular qual vai ser a porcentagem de água de cristalização. Então, estamos contando aqui com a colaboração da Marcela para executar o experimento. Lembrando que nós temos todo o roteiro, que nós já fizemos, inclusive exercícios, Então, nós pesamos a massa de um sal, mas antes a gente tinha que preparar a cápsula. Vamos agora pesar o sulfato de cobre. Verifique a cor do sal hidratado. Ele tem essa coloração azul bonita, está hidratado. E aí, como ele tem água de cristalização, nós vamos retirar essa água com aquecimento. Então, a etapa seguinte, nós iremos fazer a desidratação em uma chapa de aquecimento. Isso aí vai ficar pelo menos uns 90 minutos. Depois, nós iremos retirar para a estufa, que verifica aí a cor, Eu acho muito bonito esse azul do sulfato cúprico, tá certo? E agora vamos colocar na cápsula, na chapa aquecedora, para fazer a desidratação, ok? Vamos lá. Tendo feito a pesagem, a Marcela agora vai colocar o sal hidratado, como eu disse, que iríamos fazer em triplicata. Então, temos agora o sulfato de cobre hidratado e vamos fazer a sua desidratação, que vai levar entre 1h30 e 2 horas. Aí depois nós retornamos. Bem, pessoal, passado 2 horas, vocês estão observando agora o aspecto do sal, como a sua cor mudou. E para complementar, ou para completar a secagem, nós vamos deixar pelo menos mais 1 hora na estufa. Após isso, nós iremos colocar no dessecador e pesar. E aí a gente vai poder calcular o quanto tem de água de cristalização. Então vamos aguardar esse tempo e retornamos depois. Bom, após 1 hora na estufa, nós estamos tirando as cápsulas para resfriar e depois iremos fazer a pesagem para a gente poder verificar quanto tem de água de cristalização, ok? Então vamos esperar o material voltar à temperatura ambiente. Bem, pessoal, agora é a etapa final. Depois de 30 minutos
no dessecador, as cápsulas já estão à temperatura ambiente, podemos efetuar a sua pesagem. Então a Marcela vai anotar o peso de cada cápsula para que a gente possa verificar. Nós tínhamos a massa do sal hidratado e agora estamos com a massa do sal desidratado. E aí, por diferença, nós já podemos fazer essas contas. Já vimos isso em sala de aula. Será repetida essa mesma operação para as 3 cápsulas, só faltam mais 2. E uma coisa interessante, esse processo todo será repetido. Ou seja, depois que fizermos essa primeira pesagem, vamos voltar as cápsulas para a estufa, vamos deixar lá mais 1 hora, mais meia hora no dessecador para esfriar e vamos fazer uma nova pesagem. Lembre-se do que nós comentamos, que essa pesagem deve ser até encontrar o peso constante, que não haja mais variação. Quando a gente obtiver isso, aí nós poderemos sim fazer as contas finais, tá certo? Então, pessoal, era isso que a gente tinha que ver do processo, uma prática gravimétrica, como eu comentei para vocês, É uma prática simples dessa, mas que leva aí 4 horas para a gente chegar ao seu final, tá certo? Pronto. Efetuada a pesagem, vamos recomeçar esse processo, ok? Bem, agora nós já temos o experimento realizado. Todos os dados, massas foram anotadas, então nós podemos calcular quanto nós temos de água de cristalização no sulfato cúprico, ok? Ora, a reação que foi efetuada é essa daqui. O sulfato de cobre ou sulfato cúprico hidratado, com aquecimento, perde água e nós temos o sulfato cúprico desidratado, anidro. A relação é mol para 1 mol para 1 mol. Em termos de massa, nós temos isso aqui. E aqui está a planilha, Nós anotamos tudo no caderno de laboratório e nós vamos analisar essas informações para a partir dela a gente ter quantas moléculas estão incorporadas ali. Ora, primeiro nós pesamos a cápsula vazia, que foi logo no início do experimento, nós tiramos as cápsulas que estavam sendo secas lá na estufa, levamos para o dessecador, deixamos por meia hora no dessecador, pesamos, foi essa massa obtida. Adicionamos uma certa quantidade de sal, e aí por diferença nós temos a massa de sal hidratado em cada cápsula. Lembre-se que nós fizemos em triplicata. Então, a massa da cápsula com sal antes do experimento, nós levamos para a chapa aquecedora, depois para a estufa e pesamos o sal depois de seco, que foi essa massa aqui. Então, a diferença da massa de água, o sal hidratado, o sal seco, nós temos a massa de água, certo? Então aqui estão todos os resultados que nós precisamos. Temos as massas das cápsulas antes e após a desidratação e precisamos disso aqui, a massa do sal, a massa de água e a massa do sal anidro. Porque veja, aqui eu tenho a massa do sal com a água. E aqui a massa do sal seco. Ora, a diferença entre essas massas, que é esse resultado que eu estou mostrando aqui em cima, me dá a massa de água. A massa inicial do sal eu já tinha, que foi a diferença entre esses dois pesos. A massa com sal e a cápsula com sal e a cápsula vazia. Então aqui eu tenho a massa só do sal. Tenho a massa da água. Então a diferença dá para a gente a massa só do sal anidro. Então essas informações nós vamos ver aqui agora. Ora, pela reação,
né? 1 mol do sal hidratado produz 1 mol de sulfato cúprico sem água, anidro e X mols de água. Colocando em termos de peso molecular, então eu vejo que 1 mol está para 1 mol. Então vou pegar os dados da primeira cápsula. 1 mol do sal anidro está para X mols de água. 159,5 está para 18x. A massa do sal anidro está para a massa de água no primeiro experimento, que eu relacionei aqui, ó, tá certo? Então eu tenho essa relação aqui, o sal sem água e a água. Encontrando o valor de x, aí nós temos 4,79. Fizemos uma segunda amostra, a mesma razão, só que agora eu uso a massa da cápsula 2 e nós vamos encontrar 4,8. E o último experimento foi a terceira cápsula, nós utilizamos a mesma ideia, nós vamos ter 4,82. Então, esses são os resultados que nós encontramos para esse valor de x. Como esse x é sempre um número inteiro, então o mais próximo é 5. O que quer dizer que o nosso sal é o sulfato cúprico pentaidratado, né? Nós temos aí 5 moléculas de água incorporada como água de cristalização, né? Os 5 mols, incorporada como água de cristalização ou água de hidratação. Então é assim, gente, os cálculos envolvidos num trabalho gravimétrico, tá certo? Então encerramos essa primeira parte e a partir daí a parte de titrimetria, começando com volumetria ácido-base, tá certo? Até o próximo experimento.